Bom, bem-vindos ao Live News BR, o canal que visa dar mérito para quem tem propósito, e hoje eu vou entrevistar o fundador da ReHap, o Ricardo Sayon. Para quem não sabe, ReHap vem de Ricardo Feliz. Vocês vão conhecer a história logo depois da vinheta. Bom, é isso, Ricardo. Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho de quem você é. Bom, meu nome é Ricardo Sayon. A Melissa me chama para dar entrevista, para fazer uma live. Velho é contador de causa. A gente conta sobre o passado e prospecta muito pouco o futuro. O máximo que eu posso dar de contribuição para a Melissa é minha experiência de vida. Eu sou médico, pediatra, formado pela USP, trabalhei por 15 anos no Instituto da Criança, tinha consultório privado e trabalhei na Secretaria da Saúde. Por um acidente, acabei criando a ReHap Brinquedos. Na verdade, quem abriu a ReHap Brinquedos foi minha mulher. Eu tinha um imóvel onde o inquilino estava inadimplente, ficou fechado muito tempo. Cheguei um dia muito nervoso em casa e falei que nunca mais ia alugar nada. E falei para minha mulher montar algum negócio. E ela falou, que negócio? Um pediatra responde, obviamente, sei lá, vende qualquer coisa, chupeta, mamadeira, brinquedo. E aí surgiu a ReHap Brinquedos, né? A ReHap foi uma experiência extremamente gratificante, foi uma empresa modelo, e em 2012 eu vendi ela para um fundo de investimento que chamava Carlyle. Mas fiquei à frente da ReHap praticamente por 25 anos, onde realizamos muita coisa, tanto do ponto de vista empresarial. Criamos uma obra literária, que é a História do Solzinho e Sua Turma, com edições de revistas mensais, que eram distribuídas às crianças, às crianças sócias do Clube do Solzinho, distribuídas nas lojas, e era realmente um sucesso. Criou uma identidade com a nossa população-alvo, que era a criança. Fizemos várias campanhas de marketing social, várias campanhas de endomarketing muito bem sucedidas, que eu acho que esse era o grande sucesso da ReHap. Tinha um corpo de funcionários absolutamente espetacular, e eu acho que o único grande mérito que eu tive foi poder agregar pessoas de extremo valor e que construíram uma empresa de valores essenciais para a vida, para a sociedade e para o sucesso. A ReHap foi uma empresa que tinha o menor índice de turnover de pessoas do varejo brasileiro. Isso reflete a felicidade dos seus colaboradores em estarem lá. Ostentavam o uniforme da ReHap na rua com orgulho e batiam no peito, falando que trabalhavam na ReHap. Isso era motivo de orgulho dos colaboradores. Transformamos a empresa não numa empresa de comércio, mas numa empresa de prestação de serviço. Logo no começo, criamos informações de utilidade pública, como todas de interesse das mães, então, orientações sobre imunização, alertas contra a violência infantil, indicação de natação para criança, que idade deve ser iniciada ou não, e todos esses textos escritos sempre pelas maiores autoridades do país no assunto. Isso foi desvinculando a ReHap
de ser uma empresa tradicional de comércio e foi transformando cada vez mais ela numa empresa de interação, de utilidade pública, de lazer, de entretenimento e de desenvolvimento infantil. Tá certo. A relação com os funcionários era um negócio que me emocionava. Tinha uma funcionária da João Cachoeira que te adorava. E ela Eu tinha acho uma que foto sua. quando nós vendemos a RIREP, nós tínhamos 2.800 funcionários. Eu acho que eu não tinha 2.800 funcionários. Eu acho que eu tinha 2.800 amigos, né? Essa foi uma característica da empresa. Até mais ou menos 1.500 funcionários, não entrou um único funcionário na RIREP que não tivesse sido entrevistado e aprovado por mim pessoalmente, né? Conhecia o nome de todos eles, quando conhecia também nome de marido ou de esposa, de filhos, sabia muito da vida emocional deles, da vida privada deles, da vida familiar. Eu acho que eu atendi os meus colaboradores muito mais como consultor e ouvinte, às vezes fazendo terapia, às vezes trocando ideias, do que numa relação propriamente de chefia ou de ordens sobre o que teria que acontecer. Criamos a TV RIREP, que foi um grande sucesso, a empresa cresceu, a gente não conseguia mais se comunicar presencialmente com todos os funcionários, mas tínhamos reuniões por televisão ao vivo sempre, gravadas e transmitidas para as lojas antes da abertura delas, normalmente 1 ou 2 horas antes da abertura, onde a gente dava treinamento, falava a situação da empresa e uma coisa que se fala muito hoje, que é compliance. O compliance nós aplicamos desde o início na RIREP. Todos os funcionários sabiam exatamente quantas peças tinham sido vendidas, se a empresa tinha dado lucro, se a empresa tinha dado prejuízo, se estava indo bem, se estava indo mal. Quando ia bem, a gente comemorava e distribuía salário adicional. Quando ia mal, a gente chorava junto e todo mundo se esforçava para reverter o ciclo, a onda, o momento econômico do país. Mas foi extremamente gratificante essa vivência. Mas agora eu vou voltar no passado. O tio, e vou chamar de tio, porque para quem não sabe, ele é meu tio, é motivo de orgulho, então eu posso chamar de tio. Mas vamos voltar no passado. Você nunca quis ser empresário? Você começou a sua carreira como médico. Eu sempre quis ser médico. Eu já, muito pequenininho, falava que queria ser médico. Escolhi pediatria, porque eu acho que, de todas as especialidades médicas, é disparadamente a melhor. A criança tem uma recuperação muito rápida. Você pega uma criança desidratada de 3º grau, que chega em estado de choque no pronto-socorro, você faz uma hidratação rápida em 1 hora, após 1 hora ela está mordendo a mão da gente, xingando, cuspindo, é quase que um milagre, né? A criança produz milagres e é sempre absolutamente emotiva essa relação e extremamente gratificante. Então, durante a faculdade, me apaixonei pela pediatria, me apaixonei mais ainda pela neonatologia, e eu falo que eu tive a felicidade de, na minha vida profissional, ser absolutamente feliz, como médico e como empresário. Quando eu deixei a medicina, a RIREP já tinha mais ou menos uns 4 anos, ela não estava indo muito bem. Eu achava que ia me afastar um pouquinho da medicina, em 6 meses
ia resolver todos os problemas. Eu tenho um sócio, o Roberto Saba, e que aí voltaria para a medicina. Mas aí me envolvi tanto, o brinquedo também é emocionante, não tem nada a ver com outros segmentos de varejo. A gente vende fantasia, vende sonho, vende ilusão, né? E me apaixonei pelo segmento, me apaixonei pela empresa, me apaixonei pelas pessoas e não consegui mais abandonar. Me diz uma coisa, no começo você se ferrou bem, né? Não foi muito fácil. Como é que é? Desculpa, eu não No, entendi. no começo você se ferrou bem, no sentido de que era um desafio, demorou até a coisa virar. Porque quando nós começamos, né, tanto eu quanto o Roberto, quanto a minha mulher, a Juanita, éramos de ignorância total, absurda. Nunca tínhamos comercializado nada, nunca tínhamos tido nenhuma experiência de varejo. A ReHap, ela começou a virada nela a hora que nós percebemos que nós não éramos comerciantes, que, na verdade, nós todos, a minha mulher é fonoaudióloga, nós tínhamos uma pessoa que começou com a gente, a Cecília, que foi uma diretora de extremo valor e que ficou até o final, e era uma professora. O Roberto era um prestador de serviços em informática, foi um dos pioneiros, ele dava aula de informática na Faculdade Teresa Martin e, em troca disso, eles deixavam usar aquele burros antigo que ocupava mais ou menos um espaço de 40 metros quadrados para fazer serviços. Então, eu como pediatra também era prestador de serviço. E aí nós percebemos que a gente tinha que mudar a ReHap, a gente não podia concorrer ou ter a pretensão de criar um comércio e concorrer com as grandes empresas que comercializavam brinquedos, porque o comércio não era a nossa vocação, não era a nossa habilidade. Nós não tínhamos isso dentro de nós. Mas a nossa formação, a nossa vocação era de prestar serviço. E aí a gente sentava no chão com, na época, os operadores de loja e ficava ensinando para eles. Criança firma a cabecinha com 3 meses, criança senta com 6 meses, criança engatinha com 9 meses. E dava aula de desenvolvimento neuropsicomotor da criança para todos os colaboradores, para que eles indicassem um brinquedo correto, para que a prestação de serviço fosse efetiva, para que se valorizasse o dinheiro do consumidor. E aí sim a ReHap passou a ter uma outra imagem e ter uma outra presença na vida da sociedade e acabou se tornando líder de mercado. Certo. E a faculdade de medicina você fez onde mesmo? Eu fiz na USP, em Ribeirão Preto. Fiz lá a faculdade, sou formado pela USP. Na época, eu vou falar com todas as letras, era a melhor faculdade de medicina do país, ainda é uma excelente faculdade, né? E fiz lá o curso de graduação e fiz a residência em pediatria. Depois eu vim para São Paulo, né? E acabei prestando um concurso público para entrar na Secretaria da Saúde e prestei concurso para entrar no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, né? E depois foi lá que você... fiz graduação, né? E já velho, fui fazer uma pós-graduação de marketing na ESPM para aprender alguma coisa sobre a atividade que eu estava exercendo. Perguntando, foi lá que você conheceu o outro célebre doutor Sócrates? Não, o Sócrates ele foi meu calouro na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Sócrates estava 1 ano atrás de mim. Lá fiquei amigo do Sócrates, né? Evidentemente pelo futebol, né? E
Nunca fui um grande bebedor de cerveja, como ele tinha essa capacidade grande, mas era um apaixonado por futebol. Ele é ótimo, ótimo. Eu vou ter várias histórias dele quando vier falar com o Paulo César Caju aqui também. Eu lembro criança, vocês se encontrando na praia em Ubatuba e o Sócrates indo jogar bola na frente. Exatamente. Ele foi algumas vezes. Nós tínhamos uma casa em Ubatuba, onde eu acho que todos os meus grandes amigos frequentaram e onde a gente se divertiu muito. E quando você volta para São Paulo e vai exercer de fato a pediatria, é, como é que é esse desafio? Você não imaginava nunca que ia ser empresário, você estava focado na Não, pediatria. focado em pediatria, vim para São Paulo sem lenço, sem documento. Foi uma resolução impulsiva sair de Ribeirão Preto. Eu já estava praticamente contratado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto quando eu resolvi vir para São Paulo. E cheguei em São Paulo numa sexta-feira, domingo abre Estadão para procurar emprego, né? E eles estavam querendo um preceptor de residentes no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, lá no Jabaquara. Esse foi meu primeiro emprego, né? Estava anunciado no Estadão, fui para a entrevista na segunda-feira cedo e fui contratado para começar na quarta-feira da mesma semana, né? Esse episódio é muito curioso, porque na quarta-feira, que era meu primeiro dia de trabalho, quando eu chego para entrar no hospital, o hospital estava em greve. Eu estou entrando, todo mundo me pergunta, onde você está indo? Eu falei, trabalhar. Aí ele falou, não, vocês não vão trabalhar, você não pode trabalhar, nós estamos em greve. Eu falei, mas por que vocês estão em greve? Nós estamos reclamando da comida, do salário. Eu falei, escuta, mas é meu primeiro dia de trabalho. Se eu voltar, eu vou ser previamente despedido. E eu era obrigado a ganhar algum dinheiro, né? E, aliás, eu ainda não recebi nenhum salário, acabei de aceitar na segunda-feira o salário proposto, né? E não comi nenhuma vez. Eu preciso comer para poder fazer greve contra a comida, né? Essa experiência foi desastrosa, porque acabei entrando e estavam os diretores do hospital trabalhando no pronto-socorro, já me mandaram para o pronto-socorro para atender as emergências e coisa e tal, mas tanto os residentes como os outros médicos contratados fizeram um gelo comigo após eles voltarem da greve. Ninguém conversava comigo. Mas aí foi passando o tempo, isso foi superado, mas foi tragicômico, né? Essa foi uma experiência incrível. Imagina, seu primeiro emprego já começou bem, já começou sendo odiado pelos coleguinhas. Aí eu fui prestar concurso e prestei todos os concursos que tinham, tentando melhorar a minha atuação na medicina aí trabalhei no pronto-socorro infantil Sabará, trabalhei na maternidade São Paulo, trabalhei em tanto lugar que, pelo amor de Deus, aquela vida maluca de médico. Mas os dois empregos constantes nos quais eu me estabilizei logo em seguida foram na Secretaria da Saúde e no Instituto da Criança, né? No Instituto da Criança entrei como professor assistente e cumpri as tarefas básicas de assistência, pesquisa e docência, né? E, para falar a verdade, extremamente prazeroso também. Conviver com jovem e conviver no ambiente universitário é a melhor coisa da vida, é altamente estimulante, né? São, né? Como doente já não é tão agradável assim. É evidente, é o outro lado. Mas, por outro lado, o prazer da cura é inestimável, né? E foi o que eu disse, o prognóstico de uma criança é sempre estupidamente melhor que, por exemplo, o meu prognóstico, né? Você está ótimo. Com quantos anos você está?
com quantos anos eu estou? É, 68. tá ótimo, tá ótimo. Já sou um idoso avançado. Um idoso avançado que não para de trabalhar. Aliás, isso é um outro exemplo, pessoal, aí que pensa em se aposentar. Você vendeu a empresa e resolveu que ia continuar produzindo. O que você fez de lá para cá? No momento que eu vendi a empresa, eu acreditava que eu não ia fazer mais nada na vida, né? Mas, passado algum tempo, entrei em depressão por não fazer nada. E aí começamos várias iniciativas. Hoje eu tenho participação em 3 shoppings, um dos quais eu fui o idealizador, que é o de Pindamonhangaba, que tem 5 anos. Construímos um hotel que já tem 3 anos. Sou sócio no shopping de Rio Claro, né? E sou sócio no Bauru Shopping. Além disso, tenho atividades de incorporação e construção civil. Sobrou muito poucas atividades que eu pudesse fazer, porque eu tinha 2 empresas e vendi as 2, né? Fomos assediados, eu tinha a ReHap Brinquedos e a Paribem Estacionamento. A Paribem Estacionamento era uma empresa de pequeno para médio porte, né? Vendemos para o Pátria. Hoje ela é líder de mercado. Então, a Paribem hoje é líder de mercado no setor. O pessoal do Pátria fez um trabalho muito melhor do que eu tinha feito nos 25 ou 30 anos que tivemos a Paribem, né? 30 anos, eu acho, ficamos com a Paribem. Hoje é uma empresa líder de mercado. E a ReHap ainda permanece na mão do Carlyle, né? Mas continuo acompanhando à distância, não tenho mais nenhum envolvimento, não tenho nem participação nem na Paribem e nem na ReHap. Mas as travas que eles colocaram de atividades pela venda me limitou muito às atividades que eu poderia exercer, né? Então, acabei investindo em shopping center e em construção civil. Entendi. Você não poderia mais operar em varejo de uma forma geral Não, durante um tempo. exatamente. Não podia ter nenhuma atividade que estabelecesse qualquer nível de concorrência, quer com a prestação de serviço da Paribem, quer com a atividade de varejo da ReHap. Entendi. Isso já acabou, né? A hora que você quiser voltar a brincar disso, dá tempo ainda. Bom, ainda falta algum tempinho, porque as 2 foram por 10 anos. Então, a ReHap vai até 2022 e a Paribem vai até 2024, né? Eu acho que o meu prognóstico de vida não permite fazer planos muito longevos, né? Mas tem aí as minhas filhas, né, que, se Deus quiser, seguirão na atividade empresarial. Certeza. E como é que elas estão? Conta aí para o pessoal. Bom, Quantos filhos? eu tenho 2 filhas, eu tinha 3 filhos, perdi um filho, o Rodrigo, né? Hoje eu tenho 2 filhas, uma é casada e já me deu 3 netos. E é médica, casada com um médico, né? Hoje está trabalhando comigo e acompanhando essa atividade da gente até para poder assumir. A outra é uma administradora de empresa, a Marina, que deve se casar agora no ano que vem. Também está muito bem, é muito bem formada, é uma menina que já fez mestrado e está concluindo e fazendo doutorado hoje em administração de empresas em Grenoble, na França. Então, eu acho que eu tenho 2 filhas bem formadas e, mais importante, eu acho que são excelentes pessoas. Têm uma formação de caráter impecável, absolutamente dedicadas. Eu sou absolutamente suspeito porque eu sou apaixonado pelas 2. Tá certo. E tem uma terceira mulher que tem uma importância fundamental na tua vida, que é a Ju, né? E estou casado com a Juanita, que foi a fundadora da ReHap há 34 anos, vamos fazer agora, né?
minha companheira, sempre solidária, sempre presente, nos bons e nos maus momentos. Passamos momentos muito difíceis na vida, mas ela é mais forte e melhor pessoa que eu. Então, sem dúvida nenhuma, esse respaldo me ajudou muito na vida e continua me ajudando até hoje. O belo dia que ela te perguntou, faz o que com essa loja aí? Você, como pediatra, não podia pensar em outra coisa que não fosse relacionada com criança. A Ju não é uma pessoa consumista, ela é tranquila, tipo eu, né? Não é uma pessoa que é consumista, não vai em shopping, não sei o quê. E aí, de repente, ela pegou e fez um negócio para te deixar feliz. Veio de cara o nome Rap de Ricardo Feliz ou teve um... Foi uma brincadeira dela, porque ela, na verdade, ela não queria abrir loja, nunca gostou de loja, né? A Ju é apaixonada por plantas e bichos, ela adora plantar, e quando a gente fala plantar, é plantar mesmo, ela pega na enxada, tá certo? Né? É, essa é a atividade dela, tem um carisma com o animal, ela é muito tímida, é calada, fala muito pouco, fala bastante com as plantas e com os bichos, mas muito pouco com gente. Então, ela fez a ReHap e ela colocou o nome ReHap porque ela estava fazendo o Ricardo feliz, né? O único motivo pelo qual ela abriu a loja, né? Para satisfazer essa sugestão maluca. E Muito deu muito... diferente de outros empresários, eu vou fazer uma confissão que eu acho que é pela primeira vez que eu faço, né? Eu nunca fiz um business plan na minha vida. A minha vida sempre foi marcada por acidentes, né? Alguns que deram certo e alguns que deram errado, né? É evidente que a gente tem na história da gente uma série de insucessos. Eu acho que seria muito mais rico algum dia a gente falar só dos insucessos do que do sucesso. Eu acho que teria mais valor para os outros aonde a gente errou do que aonde a gente acertou. Qual foi teu maior erro? Vai, pega o fio da meada, fica à vontade. Ah, meu Deus do céu! Tem tantos, né? Olha, logo no começo, quando eu era pediatra, eu tinha uma prima que, junto com mais 5 amigas, nós criamos. Não existiam berçários, né, para fazer, para deixar as crianças, né? Você tinha maternal, mas a maioria dos maternais eram a partir de 4 anos, né? Nós criamos um berçário, o Planeta Azul, que depois virou uma escola na Francisco Leitão, só tinha um erro. Eram eu, pediatra, que era o responsável médico pela instituição, e 6 mulheres, né? E 6 mulheres convivendo como donas, eu cheguei à conclusão de que é absolutamente impossível, né? Tem uma concorrência interna muito grande. Uma empresa, para ter sucesso, ela precisa ter os mesmos valores, ela tem que ter a mesma cultura de todos os seus participantes e exige sempre renúncia, desprendimento e aceitação, né? As 6 mulheres eram muito diferentes e a disputa interna, a ausência de harmonia no convívio interno acabou fazendo com que nós fôssemos obrigados a vender. Aliás, essa escola foi vendida para a mãe de um paciente meu, né, que teve um sucesso danado lá. Mas por puro desencontro da sociedade e não por erro na formulação, na ideia, no contexto ou no sucesso do empreendimento. O empreendimento se mostrava um grande sucesso, né? Esse foi um erro crasso. Tive uma casa de show. Esse, então, foi mais doído, né? Aquela coisa romântica, ainda era médico, acabei conhecendo o Elifas Andreato, né? O Miele,
e eles tinham um local na Rua Augusta e montamos uma casa de show que se chamava Coliseu. Isso foi uma tragédia total. Eu não trabalhava, ia lá só como cliente, de vez em quando, uma vez a cada 2 semanas. Medicina não dá para você compartilhar com ninguém. Medicina exige dedicação exclusiva, integral e 24 horas. Né? A ideia era muito romântica, muito bonita, conheci vários artistas, mas do ponto de vista empresarial, esse eu acho que foi meu Waterloo. Aí eu perdi tudo que eu tinha, ou quase tudo, sobrando muito pouco. Graças a Deus eu tinha uma profissão que me permitia sobreviver, porque nesse momento o patrimônio que eu tinha foi embora. Entendi. E de gafe, eu sei que deve ter várias histórias de gafe boas, né? Até porque o teu temperamento já ajuda bastante. Aliás, depois daquele almoço que a gente teve, eu, o seu Arthur e o Geraldo, alguns amigos em comum vieram perguntar para o Arthur, como é que é o Ricardo Sayon? Ele chegou para a Camila, amiga nossa, e falou, é uma mel com pinto. Eu acho que eu sempre falei o que penso, né? Eu não consigo ficar calado. Eu morro pela boca, porque eu não consigo me calar em situação nenhuma, em momento algum. E isso, não sou das pessoas mais polidas. Estou fazendo um esforço danado aqui para não falar nenhum palavrão, porque tem um artigo do Veríssimo, tá certo, que ele fala da importância do palavrão e que só o palavrão pode expressar com clareza determinados sentimentos ou estados de espírito. Então, eu sou o rei de mandar e tomar nu, sou o rei de mandar para PQP, sou o rei de... Né? Mas eu também tenho uma qualidade, assim como eu falo o que quero, né? Também escuto tudo o que me dizem. Né? Não tenho... Eu sou bem casca-grossa nesse sentido, sou acostumado a ouvir. Não tenho ressentimentos, e se me perguntarem depois de 5 minutos, provavelmente sequer eu lembro do que disse. Né? Mas já cometi várias gafes. Uma vez veio o italiano, dono da Ferrero Rocher, na ReHap, ele queria que a gente vendesse os chocolates da Ferrero Rocher para dentro da ReHap. E ele entra na minha sala no escritório, né? Um italianão grandão, muito simpático. Hoje a Ferrero Rocher é de um fundo, foi comprada por uma outra empresa, mas na época era dele. E era a primeira vez que ele tinha vindo ao Brasil. Ele entra na minha sala, vira e fala assim: escuta, você gosta de chocolate? Eu falei: adoro, sou apaixonado por chocolate. E eu, distraído, completamente descontraído, ele falou: e qual é o chocolate que você mais gosta? Eu falei: olha, eu gosto dos chocolates da minha infância. Né? Na minha infância tinha um chocolate que chamava Kibamba, que era da Kibon, que eu achava maravilhoso. E hoje eu sou apaixonado pelo sonho de valsa. O italiano teve um ataque comigo. Ele falou assim: escuta aqui, na próxima vez que te perguntarem se você gosta de chocolate, você fala que não. Né? Você gosta de gordura hidrogenada. Isso que você come não é chocolate, isso é outra coisa. Né? E ficou muito bravo comigo, né? Levantou, foi embora extremamente mal-humorado, né? E fui absolutamente primário, né? Eu tinha que ter respondido de pronto, né? Sei lá, Kinder Ovo, o Herrero Rocher, sei lá. Né? Mas
No dia seguinte, ele mandou para o escritório mais que 20 caixas daquela de papelão grande com todos os chocolates da Herrero Rocher, que nós passamos, acho que uns 2 meses distribuindo para os funcionários e não acabavam os chocolates, né? Acabei ficando amigo dele e nunca mais o encontrei pessoalmente, porque no dia seguinte ele foi embora, mas nos comunicamos bastante, né? Falamos ao telefone várias vezes, nos comunicamos depois por e-mail, né? Fiquei de joelhos várias vezes para que ele tentasse me desculpar e perdoasse o meu péssimo paladar, né? Mas, né, ficamos amigos. Mas cometi muitas gafes na vida, muitas, né? Muitos erros crassos, né? Você consegue ser, ao mesmo tempo, muito rabugento e muito bem-humorado. É uma boa qualidade, é um equilíbrio bom. Eu acho que a vida, em qualquer circunstância, né, ela tem que ser levada com humor. Né? A vida, ela é feita de poucos momentos de prazer e de muitos momentos duros de labuta, de trabalho, de suor, de transpiração, de tensão, de estresse. Se você não tiver bom humor, ela fica insuportável. E quem convive com você vai te suportar menos ainda. Então, eu acho que, obrigatoriamente, em qualquer circunstância, por maior... Eu lembro de uma frase que meu pai falava, né? Que o melhor homem é aquele que tem a capacidade de rir da própria desgraça. Né? E eu acho que tem que ser um pouco assim. A gente tem que aprender a rir da própria desgraça, porque senão você não toca a vida. Entendi. Falando em debochado, teve um dia que eu morri de rir com a Patrícia, que ela falou, você não sabe a vergonha que meu pai me fez passar? Eu falei, o que foi, Paty? Ela estava muito puta. Aliás, pode falar palavrão aqui, o conteúdo é para adulto, e eu vou ter que... Para contar essa história, não tem como não falar, porque é uma questão de rima. Vocês chegaram num restaurante japonês e o cara veio servir ova de salmão. Aí você chegou pro garçom sério e falou assim, Sagu, vai tomar no cu. Eu paguei essa puta grana para você me servir, Sagu. É possível. Diz que o garçom ficou completamente transtornado com essa situação. Pois é, foi o que eu falei. Às vezes a gente fala, né? E, eu sempre me manifesto, né? Essa é uma coisa jocosa, mas eu nunca deixo de expressar minha opinião. Eu tenho um senso crítico extremamente exacerbado, né? Então, e nem sempre quem fala sempre a verdade, né, é entendido como um valor ou uma qualidade. Quem fala sempre a verdade normalmente é visto como extremamente mal educado, né? Então, precisa tomar cuidado com essa linha tênue que limita a verdade com a boa educação. E eu passo esse limite frequentemente, né? Tive problemas com políticos, tive problemas em Brasília, a gente tinha que ter muita relação na época com o DSEX, com o Departamento de Comércio Exterior. A RIREP se tornou uma grande importadora de brinquedo, tivemos as brigas pelas alíquotas de proteção, né? Criamos uma associação, né? A Brebe, a Associação de Revendedores de Brinquedos, que era para fazer o contraponto à Brinque. Fui presidente de associação, né? Ajudei a criar o Sindiparque, o Sindicato dos Estacionamentos, porque eu acredito que você sempre tem que ter uma atitude corporativista, sempre tem que defender o setor no qual você atua, tem que ser atuante, participante, tá certo? E não é brigar pelos seus interesses, mas brigar por aquilo que você considera justo, por aquilo que você considera honesto,
por aquilo que você considera decente, por aquilo que você considera ético. Então, isso me trouxe muitas vezes grandes prejuízos, né? Então, mas faz parte da personalidade, a gente é o que é, né? Não dá para ser muito diferente. Você tem que procurar se adequar, evidentemente, mas eu acho que cada pessoa tem uma personalidade, um caráter, e que não dá para você ficar representando. Você tem que exercer exatamente e ser exatamente quem você é. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né? No consultório de pediatria, eu usava cartão amarelo e vermelho, né? Se a mãe pisava na bola uma vez, era cartão amarelo. Se ela pisava 2 ou 3 vezes na bola, era cartão vermelho. E eu não queria mais atendê-la como paciente. Eu acho que cada pediatra tem o paciente que merece, né? E cada mãe também tem o pediatra que merece. Então, mas eu acho que qualquer exercício de atividade ela tem que ser feita com autenticidade e dentro dos seus valores, dentro da sua ética, você se respeitando como pessoa, evidentemente respeitando as outras pessoas, né? Mas você tem que na vida procurar seus pares, pelo menos na escala de valores, né? E nas atitudes tomadas em relação à vida. Olha, acho que melhor lição não tinha para deixar. O que você deixa de conselho para quem está te assistindo? O que você quer deixar de mensagem para quem viu até agora? Quem viu, gostou, clica no sininho, segue o canal. Tem outras entrevistas, bastante conteúdo bom por aí. Essa aqui é uma homenagem para o tio Paulo e para a tia Sandra, que não perdem um capítulo aqui. Mas o que você gostaria de deixar de mensagem para quem veio até aqui te assistindo? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a ReHap assumiu um novo CEO na ReHap, né? O antigo, o Carlyle trocou o CEO do próprio Carlyle no Brasil e trocou o CEO da ReHap. E assumiu uma pessoa que me parece excepcional, assumiu recentemente, tem 2 meses, tá certo? O Ronaldo. Inclusive, ele vem aqui em casa que ele quer conhecer toda a história, todos os valores da empresa, né? Ele quer retomar um pouco a cultura antiga da empresa, né? E ele falou uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, né? Todo mundo hoje prioriza resultado. Todo mundo tem obsessão pelo resultado, né? Todo mundo quer saber da última linha. Você não tem que buscar resultado. Resultado é consequência natural do trabalho bem feito. E se o trabalho for mal feito, você não terá resultado. Então você tem que fazer aquilo que gosta, tem que se apaixonar pelo que faz. Eu acho que só dá certo quem tem paixão pelo que exerce, tem que ser apaixonado pela sua atividade e tem que incansavelmente, né, procurar sempre fazer o melhor, não para o resultado, mas fazer o melhor para a atividade, fazer o melhor pelo setor. Quando você faz bem feito, quando você faz o trabalho certo, quando você é ético e consciente, o resultado, não se preocupe, que ele virá naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Às vezes pode demorar um pouco, vai passar dificuldades, mas se você estiver fazendo o trabalho correto, né? O trabalho correto, fatalmente o resultado virá. Muita transpiração, um pouquinho de inspiração, bem pouquinho, né? E ser apaixonado pelo que faz. Aí vai dar certo. Essa eu acho que é a melhor mensagem que a gente pode dar. Não tem como dar errado. É? Não tem como dar errado se for com Aí essa não forma. tem como dar errado, né? É isso. E levar a vida bem-humorada. Gente mal-humorada é muito chato, né? Concordo muito, concordo muito. Tá Então certo? tá,
Tá bom, tio. Obrigado aí pelo teu tempo, pela entrevista. Espero que eu tenha conseguido dividir com os outros um pouco do ser humano que você é. Acho que parabéns pelo legado. A ReHap ela fala por si só, é um mérito que você tem que ninguém te tira. Estou feliz que a Carlyle colocou um outro CEO lá, porque, desculpa, até agora só tinha feito merda. Então, esse melhor. Fico feliz e um cara com essa mentalidade de resgate. Parabéns, Carlyle, no final das contas, então. É isso. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua entrevista. Obrigado, Memé. Beijo grande no coração, tá certo? Espero que você tenha grande sucesso como entrevistadora, com esse canal de comunicação que você criou e que você tenha milhões de visualizações. E na próxima vez, chame gente mais brilhante do que eu para falar. Um beijo. Vai para aquele lugar. Tá Beijo. bom.